Para alguns, o casamento é a realização de um sonho. Eles aguardam o dia em que poderão trocar votos e alianças com a pessoa amada e partir juntos rumo ao pôr do sol. E embora seja uma ocasião alegre e motivo de celebração, nem toda união termina com um final feliz. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos os casos de 2 assassinos de esposas que continuam foragidos. Poucas informações estão disponíveis sobre o caso de Vernon Henry, mesmo que ele ainda seja um homem procurado hoje. O que sabemos é que seu casamento com sua esposa, Connie, era turbulento. Com Henry propenso a explosões de raiva nas quais ele agredia física e verbalmente tanto Connie quanto os filhos do casal regularmente, sua filha mais velha, Heather, foi quem mais sofreu com seus abusos entre todas as crianças que viviam na casa, em Athol, Idaho. No entanto, as coisas pioraram em 1996. Em 11 ou 12 de agosto daquele ano, Henry, de 44 anos, teve mais uma discussão explosiva com sua esposa. Nessa época, Connie já estava exausta de viver com medo constante do marido e cansada de ser submetida ao seu comportamento controlador e violento. Ela disse a ele que pretendia deixá-lo. Nessa época, Heather, então com 18 anos, voltou para casa após um encontro. Henry teria ficado furioso ao saber que ela saiu para um encontro sem sua permissão. Em certo momento, Henry se afastou e a casa silenciou. 5 minutos depois, ele voltou à sala armado e matou Connie e Heather. Os outros 3 filhos do casal estavam no local durante o tiroteio. Depois, relataram à polícia a discussão acalorada que ocorreu antes. Segundo uma das crianças, Henry deixou os corpos e fugiu em seu Toyota Camry 1986 Bordeaux, sendo visto pela última vez indo ao norte na rodovia 95. Seu filho de 12 anos ligou para a emergência. Investigadores relataram ter encontrado evidências na casa de que Henry planejou os assassinatos. Além disso, ele fugiu de casa armado com várias armas. Depois, ele foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau. Em dezembro, o caso foi destaque no programa Os Mais Procurados da América. A polícia recebeu até 30 denúncias com testemunhas dizendo ter visto o homem de 44 anos em estados como Tennessee, Nova Jersey, Nova York, Califórnia, Texas e outros. Muitos diziam tê-lo visto em lojas de estofados, o que chamava a atenção, pois já trabalhou como estofador no norte de Idaho. Alguns disseram tê-lo visto em bares, e uma pessoa achou que o viu em uma loja de animais. Das aparições, só 2 foram consideradas confiáveis, uma em Ontário e outra na Flórida. Com apoio do FBI, a polícia de Idaho rastreou os homens dessas aparições, afirmou o detetive Jerry Weidenhoff, do xerife do condado de Kootenai. Sobre a aparição em Ontário, disseram que ele era quase idêntico. Pelo menos, as pessoas estão alertas, pois alguém pode vê-lo. Notavelmente, embora o casamento de Henry e Connie fosse tão explosivo, muitos na comunidade local o conheciam como uma pessoa normal e até amigável como membro da comunidade. Um funcionário de um mercado local lembrou, após saber dos tiroteios, você não acreditaria que era a mesma pessoa. Ele deve ter realmente surtado para fazer algo assim. Um adolescente que conhecia Heather disse: a família sempre foi amigável. O pai dela era muito legal, conseguia conversar comigo a noite toda. Vernon Henry ainda está foragido. Ele é um homem antissistema, amante da vida ao ar livre, habilidoso em sobrevivência, visto pela última vez fugindo de casa em Idaho, pela rodovia 95 em um Toyota Camry, Bordeaux, 1986. A placa do veículo é K22671 e nunca foi recuperada. Henry não foi visto desde então. Ele é descrito como homem branco,
1,78 metros de altura e cerca de 66 quilos ao desaparecer. Ele tem cabelo e olhos castanhos e pode estar de barba. Os investigadores suspeitam que ele escondeu dinheiro e suprimentos para ajudar em sua fuga e ele tem parentes em Nebraska e no Alasca. Se Henry ainda viver, terá 73 anos. Quem tiver informações, pode ligar para o departamento do xerife de Kootenai no 200 e 8.446.300. Robert Fisher. Robert Fisher nasceu em 13 de abril de 1961 na cidade de Nova York. Seu pai, William, era banqueiro, e ele e a mãe de Fisher, Jan Howell, tiveram 3 filhos juntos. O casamento deles terminou em divórcio em 1976, quando Fisher tinha 15 anos. Após a dissolução do casamento, ele e suas 2 irmãs foram morar com o pai em Tucson, Arizona. Segundo pessoas próximas, Fisher carregou o trauma do divórcio dos pais por toda a vida, tanto que, mais tarde, ele se recusou a levar seus próprios filhos à Disneylândia, onde seus pais tiveram uma de suas discussões mais agressivas e cheias de gritos, antes de finalmente decidirem se separar. Colegas de escola de Fisher lembraram que ele era muito amargo com a separação. Ele supostamente acreditava, mesmo já adulto, que sua vida teria sido muito diferente se sua mãe tivesse ficado com a família. Depois de terminar a escola, Fisher se alistou na Marinha dos Estados Unidos da América e tentou entrar para os SEALs, mas não teve sucesso. Nos anos seguintes, ele se tornou bombeiro na Califórnia, até que machucou as costas, o que o forçou a se aposentar. E então, se mudou para o Arizona, onde assumiu vários cargos na área médica, incluindo técnico em cateter cirúrgico e terapeuta respiratório. No fim dos anos 80, ele aplicava herbicidas, mas depois retornou à área médica como técnico cirúrgico em Scottsdale. Roberto, com 26 anos, casou-se com Maria Cooper em 1987. Desde o início, a união teve problemas. Quem conhecia o casal disse à polícia que Fisher era controlador e manipulador. Embora o relacionamento entre Fisher e Mary nunca tenha sido fisicamente abusivo, era emocional e mentalmente desgastante. O casal discutia regularmente sobre dinheiro e sexo. Eles buscaram aconselhamento com o pastor cristão após Fisher passar uma noite com uma profissional do sexo que conheceu em uma casa de massagem. Sobre dinheiro, ele não queria que Mary trabalhasse. Ela disse aos amigos que arrumou um emprego para ter segurança financeira e também para poder dar aos filhos brinquedos e outros itens que eles queriam e precisavam. Eles até discutiam como decorar a casa. Fisher não deixava Mary pintar as paredes de nenhuma cor além de branco e só permitia que poucos quadros fossem pendurados. Notavelmente, a mãe de Fisher, Jan, percebeu as semelhanças entre o casamento do filho e o dela própria logo no início do relacionamento. Ele fez isso com Mary e até a chamou de lado para conversar e expressar suas preocupações, sim. Jan disse depois aos investigadores que sempre foi uma esposa submissa e nunca enfrentou o ex-marido. Ela percebia Fisher e Mary repetindo essa dinâmica. Um amigo dele notou que a nova família de Fisher lembrava muito a de sua infância. Um ex-vizinho lembrou. O casamento deles não era feliz. Viviam gritando e todos ouviam. Dava para ouvir na casa ao lado e você nunca realmente ouvia ele gritar, o que era meio estranho. Ele tinha seu jeito, mas nunca gritava. Já a esposa dele, você sempre ouvia gritando frases como: "Você não vale nada. Eu poderia ter conseguido alguém melhor. Devíamos nos divorciar." O relacionamento de Fisher com os filhos também não era bom. Os 2 filhos do casal eram informados sobre quando deviam levantar, quando deviam ir para a cama, que roupas deviam usar e o que podiam ou não podiam comer. Relatos dizem que ele ensinou os 2 a nadar, jogando-os do barco em uma viagem ao lago Bartlett. Um amigo de Fisher contou. Eles choravam enquanto Brittany gritava e ele os trouxe de volta ao barco dizendo: "Pronto, e aí, como foi?" Ele costumava reclamar da falta de interesse do filho por pesca e caça e perguntava aos outros: será que ele vai superar isso? O próprio Fisher era um entusiasta das atividades ao ar livre, e isso desde a juventude.
Mas, em vez de simplesmente aproveitar o contato com a natureza, amigos e conhecidos notaram que ele apresentava comportamentos muito estranhos enquanto participava de atividades ao ar livre. Certa vez, após matar um alce, ele passou o sangue do animal no rosto. Em outra ocasião, ele se aproximou de uma família em um piquenique e disparou sua arma para o alto. Ele já atirou em um cachorro de rua, dizendo que o animal atacou seu labrador, mas a polícia não acredita em sua versão. No final dos anos 90, o casamento do casal havia chegado ao fundo do poço. Parecia que, devido ao trauma de infância, Fisher não conseguia encarar a possibilidade de se divorciar. Disse a um amigo de caça que renovava seu compromisso com a fé e o casamento, por não conseguir viver sem a família. Passou a frequentar mais os cultos da igreja, enquanto Mary se afastou deles. Ele comentou com amigos sobre suicídio devido à angústia pelo estado do relacionamento. Mary, por sua vez, no início de 2001, disse a amigos que planejava pedir o divórcio. Tudo culminou em 9 de abril de 2001. Naquela noite, vizinhos ouviram mais uma discussão intensa entre o casal. Parece ter sido a gota d'água para Fisher. Os investigadores estimaram que ele matou sua esposa e seus 2 filhos após essa discussão. Mary foi baleada na parte de trás da cabeça, enquanto seus filhos, Brittany, de 12 anos, e Bob, de 10 anos, tiveram suas gargantas cortadas de orelha a orelha. Às 22h43, ele foi flagrado em um caixa eletrônico sacando $280. O carro de sua esposa, um Toyota 4Runner, estava visível ao fundo das imagens. Em 2025, novas testemunhas disseram que o Toyota foi visto fora da casa às 3h35h30, indicando que Fisher voltou várias vezes antes de fugir. Às 8h42, a casa do casal explodiu. A explosão foi tão forte que derrubou uma parede de tijolos e sacudiu as casas vizinhas num raio de 800 metros. Os vizinhos correram para ver o que havia acontecido e tentaram controlar as chamas usando mangueiras de jardim até que os bombeiros chegassem ao local. Explosões menores, provavelmente causadas por munição de rifle ou latas de tinta, forçaram os presentes a se manterem afastados do prédio. Fisher puxou o encanamento de gás da fornalha, que depois foi incendiado por uma vela acesa. O fusível retardado teria dado a ele uma vantagem de 10 horas, e a polícia acreditou nisso por décadas. Novas testemunhas indicam que ele teve vantagem de apenas 3 horas desde então. O Toyota de Maria, usado na fuga, foi visto na casa às 5 horas, e 30 investigadores achavam que Fisher explodiu a casa para simular sua morte com a família e ocultar os assassinatos. Eles também disseram acreditar que ele matou a família porque não queria que Maria se divorciasse, nem que os filhos passassem pelo que viveu na infância. Fisher é o único suspeito pelo assassinato da família. O Toyota de Maria foi encontrado mais de uma semana depois, em 20 de abril, na Floresta Nacional de Tonto, perto de Payson, região de Young, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Scottsdale. O cachorro azul foi achado sob o carro, vivo, porém com fome e agitado. No veículo, recuperaram um boné igual ao usado por Fisher ao sacar dinheiro no caixa eletrônico. Apesar das buscas das autoridades, só uma das cerca de 12 cavernas próximas foi verificada. Algumas cavernas são interligadas por uma rede subterrânea, levando alguns a suspeitar que Fisher se escondeu lá durante as buscas policiais e ou escapou, tirou a própria vida, ou morreu devido aos baixos níveis de oxigênio abaixo do solo. Apesar de espeleólogos profissionais terem examinado essas áreas nas últimas 2 décadas, nenhum vestígio do suposto assassino foi encontrado. Uma mulher, cujo marido passou um tempo com Fisher, afirmou que os 2 homens haviam acampado naquela área pouco antes de 9 de abril. Ela disse que ele conhecia bem a região. Uma testemunha disse ter visto Fisher na Young Road, próximo ao local onde o carro foi achado dias antes da recuperação. O casal percebeu a semelhança dele com o criminoso procurado, mas só informou isso dias após 20 de abril. Em 19 de julho de 2001, foi emitido um mandado de prisão contra Fisher por 3 acusações de homicídio em primeiro grau
e uma de incêndio criminoso. Ele também foi declarado foragido e um mandado de prisão federal foi emitido em seguida, acusando-o de fuga ilegal para evitar a acusação. Em 2002, o FBI incluiu-o na lista dos 10 mais procurados. Ele foi removido da lista em novembro de 2021 por não atender mais aos critérios da lista. Em 2003, os investigadores já haviam recebido centenas e centenas de pistas, mas nenhum avistamento conclusivo de Fisher jamais foi estabelecido. Robert Fisher nunca foi localizado. Muitos acham que ele se suicidou após fugir do assassinato da família e que seu corpo nunca foi achado. Como está em um local remoto na natureza, possivelmente em alguma área onde o Toyota foi encontrado, alguns sugeriram que ele sobreviveu na floresta até a história esfriar e depois iniciou uma nova vida. Detetives de poltrona, que acreditam em sua sobrevivência, sugerem que ele fugiu de carona ou contou com um cúmplice. Um investigador sugeriu que ele vivia numa cidade pequena e recebia por trabalhos braçais. Ou talvez ele morasse numa cidade grande, engolido pelo anonimato que esses lugares trazem. Também houve especulações de que Fisher cruzou para a sua América Central, já que a segurança nas fronteiras era menos rigorosa antes do 11 de setembro. Em 2009, turistas na Guatemala relataram um encontro desagradável com um homem parecido com o assassino procurado. Alguns detetives suspeitam que ele deixou os Estados Unidos e formou outra família. Robert Fisher continua foragido. Ele é um homem branco, de cabelo castanho e olhos azuis. Ele tem 1,83 metros de altura e pesava cerca de 86 quilos quando desapareceu. Ele possui coroa de ouro no primeiro pré-molar superior esquerdo e cicatrizes cirúrgicas na lombar. Ele pode andar com uma postura ereta, exagerada, com o peito estufado devido à lesão na parte inferior das costas. Ele também é conhecido por mascar tabaco e tem ligação com o Novo México e Flórida. Acredita-se que ele esteja em posse de várias armas e deve ser considerado armado e perigoso. Se ainda estiver vivo, terá 64 anos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, pode ligar para a polícia de Scottsdale no número 480 312 500. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.